chegou a decidir sobre limitar os poderes que o Congresso tem numa CPMI. Ou seja, o nosso Congresso vale menos que o Congresso coagido pelo regime militar de 64. Chegou a decidir sobre limitar os poderes que o Congresso tem numa CPMI. Ou seja, o nosso Congresso vale menos que o Congresso coagido pelo regime militar de 64. E para mim, eu tenho uma opinião pessoalíssima, é que o regime militar de 64, ao lado de críticas, ele teve a cortesia, a gentileza, a hombridade, a serenidade de institucionalizar em atos as exceções à Constituição, porque hoje a gente vive um regime de atos de exceção à Constituição sem a sua institucionalização. E muito disso acontece, no meu ponto de vista, porque, ao que parece, esses atores do STF, eles tinham costas quentes dos Estados Unidos. Por que eu digo isso? Porque a Alphabet, que é a empresa que controla Google e YouTube, acusou o governo Joe Biden nos Estados Unidos de pressionar as plataformas a censurar conteúdos de criadores de direita, de conservadores, que não violavam as suas políticas. Pura isso, né? Pois é. Hoje que ele devolveu as contas da Carla Zambelli, né? Você viu isso? Não vi. Então, não vi que ele devolveu a conta da Carla. Ela e a família vão poder voltar a ter conta, mas vai ter multa se for identificado discurso de ódio. Aí eu te pergunto, o que é discurso de ódio? O que configura discurso de ódio? Qualquer coisa que essa moça falar que não for de agrado, vão chamar de discurso de ódio. Exatamente. Você lembra, eu vou te falar uma coisa, tá? Fala. Agora que a gente teve esse negócio do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, exato, tem uma influenciadora que fez um vídeo pesadíssimo incitando aqui ou lá? Aqui. Aqui? Qual o nome dela? Você não lembra seus o nome? teclados, um negócio assim. Lá eu tinha dos teclados. Incitando a morte de várias pessoas, assim. Do Nicolas, do Luciano Hang, do Paulo Junqueira, do cara lá do Coco Bambu, de várias pessoas de direita, assim, tá? E aí, o conteúdo dela não caiu com discurso de ódio, né? De fato, a menina não pegava, olha, gente, pega uma faca lá e enfia nele, né? Pega uma arma lá, mas deixava entender coisas do tipo, olha, não quero falar nada aqui, mas assim, se alguém quiser ser o fulano de tal brasileiro e é o fulano de tal lá que assassinou e tal, então assim, ela deixava uma mensagem totalmente subliminar, eu reagi. Mas o Peninha não está preso, uma galera o historiador lá do Sul, Peninha. Uma galera reagiu. Então assim, ela foi massivamente, o perfil dela foi massivamente denunciado pela direita e o perfil dela não caiu. Continua lá. E o Peninha? Eu te pergunto, o Peninha lá, aquele que corta o cabelo com o pinico, pinta o cabelo de preto e deixa a barba branca. Eu quero saber o seguinte, gente, o que é? Mas a minha pergunta é, o que é discurso de ódio? Pois é. A gente precisa nem todo discurso de ódio é ruim. Eu odeio crime. Então eu faço um discurso de ódio contra o crime. Vamos Isso lá. É crime. O discurso da ONU lá do Lula. Assim, atacou Israel. Atacou a língua portuguesa. Banalizou facção criminosa, comparando terrorismo com crime, tá? E hoje a Fernanda Montenegro veio falar que ele fez um discurso representando todos os brasileiros. Eu quero saber quem que é esse brasileiro. Ela na cobertura dela, mas eu quero ver se a pessoa que é ameaçada todos os dias pelo crime organizado, aquela mãe que perdeu um filho pro tráfico de drogas, se ela acha legal você banalizar crime organizado. Gente, estão falando que a gente é um país que está virando uma Venezuela, a gente já virou a Colômbia. Nós já estamos num estado muito ruim. A gente já... Aí você veja. A gente vai virar a Venezuela, a gente já virou a Colômbia. Não, eu acho até que a Venezuela está com medo de virar o Brasil. Porque veja o caso da Revista Oeste.
O caso da Revista Oeste é o seguinte: no ano de 2023, a Revista Oeste ficou 1 ano sem monetização. No YouTube? No YouTube. 1 ano sem monetização. Por quê? De um veículo de imprensa que tem a sua renda, uma das rendas principais, através da monetização. Por quê? Boa pergunta. Por quê? Por quê? Bom, o Jairo Leal, que é o CEO da Revista Oeste, e seu sócio, o saudoso, o mestre de todos nós, ele que eu chorei uma madrugada inteira quando caiu a minha ficha de que ele realmente se foi, que é o Guzo, e o Augusto Nunes lutaram com unhas e dentes para reaver o direito de monetizar o seu conteúdo na internet. Tanto é que, ao final do julgamento na segunda instância no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reverteu-se a desmonetização, mas ninguém disse um A por que foi desmonetizado. Jovem Pan ficou desmonetizada também por um período maior que 1 ano. Eu lembro que em maio de 2023, Firmino, eu fui até Brasília a almoçar com Alexandre de Moraes. Fui. Conheço o Alexandre há 20 anos. Desde a faculdade de Direito. É curioso, falam que ele era um ótimo professor de Direito Constitucional, né? Loucura isso. Não, ele era um ótimo ator de stand-up comedy. A aula dele não vale nada, mas ele é engraçado. Não, o pessoal fala que ele era um ótimo professor de Não, ele era engraçado. Ele era engraçado. O professor de Direito Constitucional do Alexandre foi meu professor de Direito Constitucional. E eu não vou dizer aqui a impressão que o professor de Direito Constitucional, meu e dele, tem dele, para não ficar chato para o meu professor de Direito Constitucional. E o Alexandre dava aula de Direitos Fundamentais. Esta que é a ironia. Ele foi meu professor de Direitos Fundamentais. Esta que é a ironia. Então ele era um bom ator de stand-up. Bom, mas eu fui até o Alexandre de Moraes em Brasília em maio. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.